Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje nós vamos dar sequência ao que nós estávamos comentando anteriormente a respeito da obra do As Dores do Mundo, do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo que ele é muito conceituado dentro da filosofia, com várias obras interessantes. Hoje a gente vai falar sobre o último tópico referente à moral, que ele realmente tem um livro que está dividido em vários tópicos, e nós estávamos comentando sobre, anteriormente sobre a moral, e hoje nós vamos então finalizar dando então a último tópico, da parte da moral, que é a renúncia, a resignação, a libertação de si mesmo, o ascetismo, que vai então falar sobre está relacionado com a moral como sendo uma das formas de o homem viver a vida, porque a moral, no caso aqui, seria uma das formas que o homem encontra para viver a vida. Então ele pode viver a vida, como nós falamos anteriormente, baseada no egoísmo, ou ele pode viver baseado na maldade, na piedade, ou na renúncia, resignação, ascetismo. Então, ou ele pode ser levado a viver baseado em uma dessas causas, desses fatores, egoísmo, maldade, piedade e ascetismo, ou ele pode viver baseado em um ou mais desses fatores, ou seja, não só movido por um deles, mas sim por mais de um. Mas nós vamos hoje falar, então, sobre o último tópico, desse quesito, que é a moral, que seria a resignação, seria o ascetismo, seria, então, a negação da vontade de viver. Bom, segundo o Arthur Schopenhauer, há muitas pessoas que vivem a sua vida movidas pela vontade, pelo desejo, são incapazes de viver a vida de uma maneira baseada na sua, vamos dizer assim, elas não aceitam, essas pessoas, elas querem viver a vida plenamente, vamos dizer assim, elas não importa se elas vão, vamos por assim, fazerem coisas do ponto de vista moral, errados, até como a gente havia falado, em relação, por exemplo, ao egoísmo, que é muito pautado na questão de realizar a sua própria vontade, de realizar o seu próprio desejo e que nunca se sacia, que o que ele fez hoje, amanhã ele vai ter que fazer outra coisa para poder completar os seus desejos, as suas vontades. Essa pessoa que não consegue impor limites ao seu querer, ao seu desejo, à sua vontade, ela está sendo dominada pelo egoísmo e ela não vive a vida pensando numa, vamos dizer assim, num mundo melhor no futuro, ou pensando nas consequências dos seus atos. Para ela o que importa é o aqui e agora. Ela não se importa se o que ela está fazendo é errado e se um dia isso trará consequências para ela, do ponto de vista cristão principalmente, onde cada um colhe o que planta, o homem será julgado pelas suas obras, que diz realmente no cristianismo que Deus dará a cada um segundo as suas obras. A pessoa que é egoísta, ela não se preocupa com o lado cristão da vida, ela não se preocupa com as consequências dos seus atos, se ela vai estar pisando em cima de alguém, ou pisando em cima de coisas, de mandamentos, de morais, de ética, para poder viver. Ela vai viver a vida do jeito que ela quer. E isso ela vai realmente viver, independentemente se ela está magoando, se ela está ofendendo alguém, se ela está, vamos por assim, infringindo algum direito do próximo, se ela está sabotando a vida de alguém, se ela está ofendendo, magoando, sendo maldosa com alguém, ela não está nem aí, porque ela é uma pessoa imoral. Vamos dizer assim, o egoísta. Agora, do ponto de vista da resignação, que nós vamos então comentar nesse tópico, da resignação, da negação da vontade de viver, é aquele indivíduo que ele não tem mais esse querer e essa vontade acesos, como no egoísta. É uma pessoa que aprendeu a contemplar o belo e adquiriu uma harmonia interior que a faz viver numa paz inabalável, que a faz viver num bem-estar interior muito, muito, muito bom,
numa paz, num amor, numa felicidade interna, que não depende das situações externas, das condições materiais em que ela vive, se ela tem pouco ou se ela tem muito. Não vai depender das condições externas para ela ser feliz, entende? Ela vai ser feliz independentemente da situação do mundo, independentemente das suas condições materiais. Ela vai ter uma paz inabalável. Então essa seria a negação da vontade de viver, que aqui, segundo Schopenhauer, é muito exaltada pelo cristianismo, brahmanismo, budismo principalmente, que vai falar que o homem ele precisa se resignar, ele precisa realmente adquirir o ascetismo, que é suprimir o seu egoísmo, a sua vontade, o seu querer, para viver uma vida interior, uma vida de paz, uma vida onde ela vai se negar, ela vai negar a ter os seus prazeres, a ter a sua alegria, ela vai aprender a se sacrificar pelo próximo, porque o próprio cristianismo, ele coloca como o próprio fato de existir uma coisa meio criminosa, né? A pessoa, segundo o cristão, ela tem que se renunciar, ela tem que se sacrificar, ela tem que escolher um caminho mais difícil, um caminho de sacrifício pelo próximo. Ela precisa aprender a sabotar, né? No sentido de que ela não vai viver o seu querer, de que ela vai viver de acordo com a vontade de Deus. E então isso é exaltado pelo cristianismo e também muito pelo Novo Testamento. O Novo Testamento na Bíblia vem trazer a vida como uma vida difícil, né? Com a vinda de Jesus Cristo, uma vida onde a vida é um vale de lágrimas, a vida é um sofrimento, a vida é privação da vontade, é uma vida feita de dor. Então essa pessoa que vai viver de acordo com esse princípio da resignação, da negação, ela vai viver, como eu falei, o ascetismo, ela vai viver essa vida de renúncia, essa vida onde ela vai realmente se assemelhar muito com as dores do mundo, né, que nós abordamos nesse livro, né, o assunto que o mundo é feito de miséria, de sofrimento, de angústia. Então essa pessoa ela vai se identificar muito com isso, com as dores do mundo, se privando de toda a alegria mundana, de todos os prazeres, de tudo aquilo que o mundo oferece, para gozar sim no futuro a eterna bem-aventurança, que é o que é prometido pelo cristianismo. Então essa pessoa ela vai aprender a se sabotar, mas sabotar no bom sentido, porque ela vai estar esperando uma recompensa futura, uma vida de paz e de amor que o próprio Deus concede aos seus fiéis. Então, o Arthur Schopenhauer, ele realmente vai falar que as pessoas precisam aprender, se elas quiserem ter uma vida plena, uma vida de acordo com os dogmas da fé, uma vida conforme os dons sobrenaturais, conforme a vida mística, a vida que a gente não vê aqui na Terra, que está longe da nossa visão humana, a gente precisa aprender a se resignar, a gente precisa aprender a negar a nós mesmos, para que a gente possa atingir um grau elevado de espiritualidade que possa nos dar um dia no futuro, sim, uma recompensa pelos nossos atos. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto da moral. A gente, nesse caso, agora encerra esse tema da moral e no próximo vídeo a gente vai dar sequência falando sobre outro assunto deste livro, As Dores do Mundo. Espero que todos tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.